Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe esse grande e poderosamente. Eu quero falar com vocês, né, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tinha, assim, estava meditando há algum tempo e nesta noite eu tive um sonho, daí eu falei assim, não, eu tenho que falar, né, sobre o que Deus tem colocado no meu coração, que Ele tem me feito meditar, né, assim, pensar sobre o assunto, e eu vou compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né, fica atento aí o que Deus tem para mim e para você. Quero falar para você o seguinte: o que que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir, certo? Certo, você pode estar falando. Mas também o diabo tem uma função que ao longo dos séculos, das décadas, ele tem, né, infiltrado nas mentes, nos corações, nas ações do homem. Para quê? Para desvirtuar, para tirar muitas vezes a gente do foco, para a gente achar assim, não, nós somos uma geração contemporânea, uma geração que passou o tempo, as coisas mudam, as coisas evoluem, então não podemos ficar, né, mais naqueles pensamentos antigos, mas a palavra de Deus declara que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né, serviu para os nossos antepassados e serve hoje, né, como mandamento, como lei, como caminho a ser seguido, como algo para a gente focar e estar concentrado na palavra de Deus, né? E por que que o diabo, se fala assim, então ele quer desvirtuar o que Deus, a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, né? Por quê? Olha, quando ali Balaão, ele é convocado, né, para profetizar contra o povo de Israel, ele tenta até profetizar contra o povo de Israel. Mas como o povo de Israel está ali estabelecido, vivendo uma vida santa, em obediência à palavra de Deus, né? As maldições que Balaão tenta lançar contra aquele povo não dá certo. Quando ele abre a boca para falar, né, o que acontece? Ele profetiza só bênção. Por quê? Porque aquele povo está andando segundo a palavra de Deus. Não tem brechas na vida dele para o mal entrar, né? Então eles estão cercados com a proteção de Deus. E ali Balaão tenta e é oferecido dinheiro para ele. Os reis se revoltam, né? Porque ele não profetiza. Quando ele abre a boca, ele profetiza só bênção, só bênção. E daí, né? Balaão dá uma ideia. Ó, vamos fazer o seguinte: tem que fazer esse povo se corromper. Se esse povo se corromper, haverá uma brecha para eles na vida deles. Daí vocês vão poder vencer eles, né? E é a mesma coisa na nossa vida. Se não houver brecha, o diabo não entra. O pecado não entra, a queda não entra, mas precisa ser do quê? De uma brecha. E ali eles preparam, né, mulheres para mostrar os costumes, né, malignos, profanos que eles tinham ali, né, na prática sexual. E ali o povo vê, né, aquela prática e depois é mandado, né, quem teve acesso a essas coisas ser exterminado, mas aquele costume que eles, a brecha que eles viram e deixaram-se entrar no coração, o que aconteceu? Acabou sendo algo, um laço que depois, gerações de gerações, ainda influenciavam para essa tendência maligna, né? Enquanto eles não tinham, né, aquele contato, nem sabia que isso existia, eles estavam cercados, eles estavam protegidos, né? Porque eles estavam dando fidelidade. Quando eles se deixaram contaminar, né, com aquelas práticas tão abomináveis aos olhos do Senhor, né? E eles se tornaram vulneráveis, frágeis, onde eles puderam assim ser atingidos por
pelo mal, ser realmente pedra de tropeço na vida deles. Você já reparou como Satanás desvirtua, quer desvirtuar tudo? Então ele quer desvirtuar a família. Hoje, uma pessoa que vai casar, ela já pensa, se não der certo, eu me separo, né? Daí você vê pessoa casando 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fala, não, eu vou encontrar a minha alma gêmea. Quando na palavra de Deus diz o quê? Deus é contra o divórcio. Então, há exceções que é permitido o divórcio? Sim, há. Mas hoje se banaliza, né? A família, se banaliza o casamento. Então, é uma forma de Satanás destruir, que ele quer destruir, né, os princípios da família que Deus estabeleceu. Então ele começa a colocar dos pensamentos das pessoas. Eu caso, se não der certo eu me separo. Eu vou mesmo, entro, né, nesse casamento, né, eu quero ser feliz, então não deu certo aqui, eu vou lá. A pessoa acaba não lutando pelo seu casamento, não lutando pela sua família. Por quê? Porque deixou aquele pensamento, aquela influência de Satanás que está tentando desmoralizar o casamento, a união, né, do casamento. Qualquer coisa eu me separo, né? A Bíblia fala, né, que é algo estabelecido por Deus para quê? Até o fim com a pessoa. Não, e o diabo vem tentando desvirtuar aquilo que Deus planejou. E o povo de Deus tem caído nessa conversa. Muitos que conhecem a palavra de Deus falam, não, mas isso aí era para aquele tempo, agora não. Não, se não der certo, eu tenho que ser infeliz no casamento, eu tenho que, né, me separar, procurar uma outra alma gêmea e ser feliz. Olha como Satanás é astuto. Então, ele entra, né, com a imoralidade no povo de Israel. Ele entra, né, para fazer as pessoas hoje em dia pensar que casamento é algo banal, algo sem valor, né? E daí as pessoas já entram com esse pensamento, eu caso hoje, se não der certo amanhã, vamos cada um pro seu lado, vamos ser felizes, vamos ser amigo, né? E tá tudo de boa. Agora Satanás tem trabalhado, sabe onde? Comecei a pensar, olha para você ver. Todos tinham aquele conceito do que a igreja é muito importante, a gente ir à casa do Senhor. É muito importante estar reunido, é muito importante estar entre os irmãos, é muito importante se reunir, buscar a Deus. Quantas pessoas, né? Você tinha 3 cultos na igreja, ia 3 vezes, ia a semana inteira e buscando a Deus e orando, aquela, né, vontade de estar junto. Hoje, o que você ouve dizer? Muitos estão levantando uma bandeira que não é necessário estar na casa do Senhor, que não é necessário estar em comunhão, que não é necessário, estão desvirtuando. Desvirtuando por quê? Porque o Satanás quer acabar com aqueles princípios que Deus estabeleceu, né? Olha para você ver. O salmista, ele dizia o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele ficava alegre, ele sentia feliz de estar na casa do Senhor, né? E hoje não, fala assim, não, eu assisto pela TV, eu assisto pelo YouTube, eu sigo aqui, eu sou capaz de ter minha vida espiritual, né? Sem ir numa igreja, sem congregar. Sim, muitas pessoas realmente vão ter essa capacidade de buscar o Senhor, mesmo não estando entre irmãos. Mas isso tem sido brecha para muitas pessoas que acham que podem fazer isso e entram numa coisa, vou ficar em casa e vou assistir o meu culto pela internet. Só que daí vem os atrapalhos, a visita chega, o filho atrapalha, que começa a chorar, dispersa com alguma coisa, com o celular, com alguma coisinha aqui, ali. No fim, não se alimenta da palavra do Senhor, deixou de estar em comunhão, né? Olha para você ver, você é o corpo de Cristo. Um corpo, um braço, não pode ficar lá sozinho. Um braço tem que estar lá ligado na cabeça, ligado no corpo, ligado no pé. Tudo
os membros do corpo ligados em comunhão. Como eu vou ter comunhão se eu sou uma pessoa que estou falando, eu vou servir a Deus aqui sozinha na minha casa? Eu não estou tendo comunhão com meus irmãos. Eu não estou unido com o corpo de Cristo. Então veio essa pandemia, agora o povo acha, não preciso mais ir na casa do Senhor. Isso aí é para o tempo antigo. Olha, irmãos, vamos ver. Os antepassados nossos, quando eram perseguidos por amor a Deus, né, pela crença dele, pelo que eles acreditavam, eles se arriscavam, né, em fazer os seus cultos escondidos, muitas vezes em floresta, muitas vezes em caverna, né, em subterrâneos. Para quê? Para estar em comunhão, para estar junto, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. E nós que temos a oportunidade de estarmos em comunhão, agora inventamos uma modinha que não é necessário estar na igreja, não é necessário estar em comunhão, não é necessário, né, ir à casa do Senhor. Como? A gente pode dizer isso. É necessário estar em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para eu estar unido, eu tenho que estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, estar junto, né? Interagindo. Salmista disse, como eu já falei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Ele ficou feliz em alguém fazer o convite, vamos à casa do Senhor, né? Ele se sentiu feliz, não sentiu peso, porque muitas vezes a gente vai à casa do Senhor para marcar lá o nosso ponto, né? Eu já fui na igreja essa semana. Eu vou, tem igreja só de domingo. Eu vou de domingo, então como eu vou faltar de domingo, eu vou na quinta. Eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta. Peraí, cadê as brechas? Satanás está desvirtuando, fazendo que o povo de Deus, né, não veja mais como necessário estar reunido, não veja mais necessário estar em união, não veja mais necessário estar, né, na casa do Senhor, buscando a Deus. Para quê? Para desvirtuar, assim como ele tem desvirtuado o casamento, assim como ele tem desvirtuado, né, ali no povo de Israel, as práticas sexuais. Ele tenta desvirtuar a cada instante coisas que aparentemente são insignificantes, mas trarão muitas vezes queda para você. Você deixa de estar na comunhão com Deus, você não vai na casa do Senhor, daí não ora, não faz uma libertação, daí se fica fraco, as suas brechas são abertas e o diabo só precisa de uma brecha. Porque o povo de Israel, quando estava lá, essa história que eu falei para vocês no começo, as brechas deles não tinham, nem as maldições que eram lançadas contra ele pegava neles. As maldições, quando o Balaão ia profetizar, soltava palavras de bênção, de vitória, de alegria. Agora, quando houve a brecha, as maldições podem ali ser estabelecido na vida deles. E quando você dá essa brecha, não vou à casa do Senhor, não. Você está abrindo as portas para a queda, para o pecado. Porque você não venha falar, não, eu vou ficar 100% buscando a Deus na minha casa. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Escuta. A palavra de Deus falando, quando tiver 2 ou mais reunidos, meu nome, ali ele está. É necessário você estar reunido na casa do Senhor, não abra mão disso, não entra nessa moda, vou ficar na minha casa. Leva os seus filhos à casa do Senhor, ensina a criança o caminho que ela deve andar para ela não se desviar. Ensina seu filho a ir à casa do Senhor, vá na casa do Senhor.
Vai à escola dominical, não abre a brecha, essa modinha de fica em casa, né? Não tem problema, você só assiste o culto. Mas quando a gente assiste pela TV, não é a mesma coisa de estar na casa do Senhor, onde você adora, onde você tem toda a liberdade, onde aquele mover que está lá no ambiente, né? É igual se fosse uma fogueira. Então, você é a lenha, ali está o fogo, então põe a lenha, o fogo já pega. Né? Uma madeira, um galho sozinho, vai ser mais difícil pegar o fogo. Mas onde está o fogo é mais fácil chegar, né? A madeira e ali pegar, a presença do Espírito Santo invadir o teu ser, a tua vida. Então, para de entrar nessas conversas que Satanás tem colocado nas igrejas, nas mentalidades das pessoas. Não é necessário mais. Isso é coisa do passado. Não é coisa do passado nada. Vigia para que você não caia. Não seja a brecha que o diabo está esperando, né, para acabar com as igrejas, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida. Pensa, olha, tem muitos países que eles gostariam muito de poder se reunir e não podem. Muitos, eles têm que se batizar lá na banheira do seu banheiro. Porque se alguém vê ele se batizando, ele vai ser morto. Mas ele corre o risco de chamar o pastor, de fazer o batismo na sua casa. Há cultos escondidos, lugares que não têm a Bíblia, acesso à Bíblia. E as pessoas correm o risco de ter uma Bíblia, de ler, de servir a Deus, mas paga o preço. Reuniões feitas escondidas, correndo o risco de ser denunciado e serem pegos, serem mortos. Mas não abre mão de servir a Deus, estar reunido e servir a Deus. Olha, os discípulos, eles eram perseguidos por levar a palavra de Deus. Eles corriam o risco de apanhar, de ser preso e até de morte. Mas eles não deixavam de levar a palavra de Deus. Eles não deixavam de falar a verdade. Eles não deixavam de falar a verdade. Eles falavam com o risco de apanhar. Paulo apanhou. Pedro foi preso. Discípulos que foram mortos. Estevão que foi apedrejado. Pelo quê? Por falar da palavra de Deus, por falar a verdade. Com risco de morte, continuavam a falar de Deus, continuavam falando do que era certo, do que era correto. Pensa, olha como Satanás, ele quer desvirtuar. A gente muitas vezes entra, né, nesse processo. Olha, Deus colocou um arco no céu, né? Quando Noé saiu da arca, ó, esse vai ser o meu sinal com você, Noé. Esse arco, a minha aliança que eu estou estabelecendo com você, que eu não vou destruir mais a terra com água. Então, quando você olhar esse arco no céu, vocês vão lembrar da minha aliança. O que Satanás fez? O arco, hoje em dia, né, é uma bandeira de uma turma que fala que, né, que homem com homem é normal, mulher com mulher, né, é tudo normal, é minha bandeira, o arco-íris, né, o arco, desvirtuando tudo que Deus faz, que Deus fez. Então, tenta desvirtuar, e muitos estão entrando nessas coisas que Satanás tem usado para desvirtuar o que Deus fez. O diabo não é criativo, ele cata tudo, né, que Deus fez e tenta desvirtuar, desmoralizar, tirar o crédito e passar para o lado dele. Você sabe, a Bíblia condena, né, o homossexualismo, mas Deus ama o homem. Ele não ama o pecado. O que é certo, o que é errado. E quantos estão, né, aí se escondendo? Não.
é uma opção da pessoa, a gente respeita as pessoas. Só que o que é pecado continua sendo pecado. Não vai modificar porque os tempos passaram. Não vai modificar porque pôs o símbolo, né? O arco. Não vai modificar. A palavra de Deus diz que é pecado, acabou, ponto. E acabou. Né? Então, olha para você ver como, né, o diabo é astuto. Ele vai desvirtuando, as pessoas vão, é moda, é normal, os tempos mudaram. Não mudou, né? A imoralidade sexual é pecado, né? A pornografia é pecado, não mudou. Agora, a prostituição, o adultério, a fornicação é pecado, né? Então vamos ver, os tempos mudaram, mas a palavra do Senhor não mudou. Aquele povo que eu estava falando para vocês no começo, enquanto eles estavam ali vivendo uma vida realmente de fidelidade, eles tinham uma proteção que nem jogando maldição, nem tentando contra eles não conseguiam destruir. Mas quando eles abriram a brecha e deixaram se contaminar, houve, né? Daí houve uma abertura onde eles puderam ser atingidos. Que você, que eu, que nós possamos ter em mente, né? Não vamos dar legalidade para Satanás, né? Desvirtuar o que a Bíblia fala e a gente aceitar. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? O homem, o que faz separação entre Deus e o homem, é o que é? É o pecado. Deus ama você e Deus me ama, assim como nós somos. Mas o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. É o pecado, né? Ele nos aceita como nós somos, mas o nosso pecado nos afasta de Deus, não é, né, que Deus vai se afastar, não. O pecado, Deus é santo, Deus é puro, então ele não tem, né, como estar conosco quando a gente está no pecado, né? A gente se afasta através do pecado de Deus. Que você possa vigiar nas suas atitudes. Não achar que o casamento, é algo assim, eu caso hoje, amanhã eu separo. Tá de boa. Não é necessário ir na casa do Senhor. Tá de boa. As modinhas, os tempos mudaram. Tá de boa. Não tá de boa. Não tá de boa. O salário do pecado é a morte. Escolha a vida para a sua vida. Escolha a vida para a sua casa, para a sua família. Que você possa escolher Deus e saber que com Ele você vai ter a proteção. Saber que não há modinha, os tempos não mudaram. Os tempos não mudaram. Deus é o mesmo hoje, foi ontem, hoje e será eternamente. O que abominava a Deus antigamente continua, né, sendo abominação a Deus. Aquilo que era pecado continua sendo pecado ainda hoje, né? Como eu falei para vocês que eu tive um sonho e eu assim, não queria falar sobre esse assunto, mas eu tinha um sonho essa noite, eu vou compartilhar com vocês, e eu sonhei que haviam pessoas, né? E o diabo falava para a pessoa: eu vou dar tudo para vocês que você quer. O que você quer? Você quer ser rico? Você quer isso? Eu vou te dar. Eu vou te dar fama. Eu vou te dar muitas coisas. A única coisa que eu quero de você, você pode falar de Deus, mas desvirtue tudo o que vem de Deus, né? Fale que não tem problema. Fale que não é bem assim. Levante essa bandeira, que eu vou fazer de você uma pessoa famosa. Eu vi no meu sonho. Eu falei: nossa Deus, eu tenho tanto pensado nisso, que o diabo tem tentado desvirtuar, né, a tua palavra. Aquilo que é pecado já não pode ser mais, porque o tempo passou. E eu vi nitidamente, eu acordei com esse sonho, né?
pessoas, né, que muitas vezes querem ser famosas, querem ter um nome, o diabo vindo, colocando no coração delas e falando, ó, eu vou te fazer grande, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Fale de Jesus mesmo, fale de Jesus, mas só desvirtue aquilo que é o certo, desvirtue. Mas levante a bandeira de Jesus, mas mostra uma coisa, um evangelho de uma maneira distorcida. É isso que eu quero de você. Olha, quando eu vi isso, eu acordei e falei assim, não é possível. Que nós, que dizemos que servimos a Deus, não temos nos apercebido que Satanás tem influenciado pessoas, muitas vezes famosas, pastores, muitas vezes influenciado para pregar um evangelho que não está na Bíblia, para falar uma palavra que não é coerente com a palavra de Deus. E nós estamos achando, não, é normal não ir na igreja. Não, é normal, fica em casa, né? Não precisa, assiste pela TV. Não, é normal, né? Fazer o que a Bíblia não manda. É normal, né? O sexo antes do casamento é normal. Largar, casa hoje, separar amanhã, não é normal. O diabo tem influenciado muitas vezes a igreja do Senhor, tem influenciado as mentes das lideranças, e as lideranças não estão se apercebendo que é Satanás que está tentando desvirtuar para corromper os bons costumes, para se tornar tudo normal, porque é o que ele quer. Por quê? Porque daí ele vai ter como destruir a vida das pessoas. Ele vai ter como entrar e fazer o que ele quer, que é matar, roubar e destruir. Mas quando nós estamos com os nossos muros bem fechados, sem brecha, não tem como Satanás entrar e destruir. Então ele está levantando pessoas, assim como Deus levanta. Ele está levantando pessoas para desvirtuar aquilo que Deus fez. Para desvirtuar, para desmoralizar. Para desmoralizar o que é certo. Porque o errado se torna certo. O que é certo perante a Bíblia do Senhor se torna errado, imoral, feio, né? Antiquado, ultrapassado. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Não deixe ser influenciado por Satanás. O que tá achando? Não é Satanás. É Satanás sim. É Satanás sim. Que tá tentando desvirtuar. Porque qual é o plano? Eu começo hoje, o povo começa. Fico em casa, eu assisto o meu culto. Amanhã não assiste mais o culto, depois da manhã não assiste. Daqui a pouquinho caiu em pecado, daqui a pouquinho não consegue se levantar. Daqui a pouquinho acaba com as igrejas, como acabou lá na Europa, todas as igrejas fechadas, abandonadas. E o povo, cadê? Estão servindo a Deus? Não estão servindo a Deus. E se Jesus vir? E se Jesus voltar? Para onde você vai se você estiver fora do caminho deles? Você vai para onde? As trombetas vão soar e você vai ficar? Por quê? Porque eu comecei a falar que eu não preciso ir na igreja. Porque eu comecei a falar que o casamento era ultrapassado. Porque comecei a falar que a modinha era certa. Deus, assim, tá falando, acorda, povo. Acorda, gente. Acorda, povo. Acorda, vá à casa do Senhor. Vá à casa do Senhor. Santidade sim, santidade sim, santidade sim. Renúncia sim. Olha, Jesus falava, quem quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? Negar as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. Aquilo que é bom muitas vezes para você, para sua carne. Nega tudo isso, toma a minha cruz, toma a renúncia e me siga. Não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de renúncia. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio à vontade da minha carne de ficar em casa e não ir na igreja. Eu renuncio à vontade de me prostituir, de adulterar. Eu renuncio à vontade de me separar do meu marido. Eu renuncio todo o desejo da carne. Para quê? Para me seguir a Jesus.
Quem segue Jesus, quem ama Jesus, renuncia. Segue a palavra de Deus. Acorda. Oh, Gramachêvias. Acorda, povo de Deus. O diabo tem influenciado. E todo mundo achando, não, é bom isso, fica em casa. É bom aquilo. Não, o tempo mudou. O tempo não mudou. Deus não mudou. Acorda. Acorda, tu que dormes. Acorda. Você está abrindo brecha, que vai ser destruição. Você com essa modinha, né? Ah, meus fiéis, pode ficar em casa. Assista lá na sua casa. Você vai ser cobrado de cada vida que você destruiu quando você mandou deixar ficar em casa. A pessoa acabou ficando, assistindo em casa, assistiu um dia, um mês, 2 meses, depois não assistiu e se desviou. A brecha foi estabelecida. Essas almas vão ser cobradas das suas mãos. Vão ser requeridas o sangue das suas mãos. Então, acorda, povo. Acorda, povo de Deus. Acorda. Acorda. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. O que era pecado lá na antiguidade continua pecado. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O que era errado hoje, que era errado ontem, amanhã será pecado. Pode passar 1000 anos se Jesus não vir. O mesmo que era pecado lá na antiguidade continuar sendo pecado. Você toma cuidado com essas novas visões, com esse novo modismo que você pode estar abrindo brecha para a destruição da sua vida, da sua casa, dos seus filhos. Leva assim seus filhos para a igreja do Senhor. Olha, negue as suas vontades, negue-se a si mesmo, negue a vontade, o desejo da sua carne de fazer errado. Se você estiver na contramão, mas estiver fazendo a vontade de Deus, né, andando segundo a palavra de Deus, não importa ser perseguido, né, ser odiado por amor de Deus, ser odiado por falar a verdade. É isso, os discípulos eram odiados, os discípulos eram perseguidos. Paulo foi perseguido, apanhou, mas ele não deixava de falar a verdade. Fale a verdade, doa quem doer. Fale de Jesus, fale de um Deus que a gente tem que renunciar ciumento. Sim, realmente, renunciar, tomar a nossa cruz e segui-lo. Porque é muito bom estar com Ele, andar com Ele. Cada dia que você possa refletir nisso, pensar, começa a pensar aí, tira um tempo para você verificar realmente se eu estou falando é mentira. Se não é uma influência que começou a vir devagarzinho, devagarzinho. E hoje a gente vê líderes com essa bandeira. E no meu sonho, né, Deus me mostrava assim muito claro. Ele falava, lógico, não é que o diabo vai se manifestar, mas fala com sentimentos, colocando no coração e acha que é Deus. O nosso coração é terrivelmente corrupto, enganoso. Então como que o nosso coração pode dizer alguma coisa? Né? E eu via no meu sonho, né? Ali aquela influência falando, ó, eu vou te tornar famoso, eu vou fazer você ter um destaque. Fala de Jesus. Não falava para não falar de Jesus. Era para falar de Jesus. Por que era para falar de Jesus? Que era para desvirtuar, para tirar o foco daquilo que é pregado, né, desde a antiguidade, para pregar um novo evangelho. A Bíblia fala que ainda se descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, uma outra palavra que não é de acordo com a palavra de Deus, não é pra gente dar ouvido. Que seja anátema, que você não dê ouvido a essas coisas. Leia a palavra de Deus, se apega à palavra de Deus, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga em nome de Jesus, siga Jesus, siga a palavra de Deus. Você vai ver que como o povo de Israel, quando estava cercado, não tinha mal que entrasse no arraial dele, não tinha maldição que pegasse nele. Muita gente fala, não, nenhuma palavra, né? Nenhuma praga vai contra mim. Mas você tem brecha ou não tem brecha? Isso é para quem tá com o muro fechado,
né? Então sirva a Deus com alegria, toma cuidado, começa a observar as influências que têm se estabelecido nesses tempos, que você possa ter o seu coração guardado, a sua casa guardada, não abrir mão daquilo que Deus diz na palavra dele, né? Embora pode ser o maior pregador do mundo, vim pregar uma outra palavra que não seja essa, não aceite. Fique com o que a palavra de Deus nos diz. E Deus abençoe em nome de Jesus.